E aí, galerinha, tudo bem? O professor Deison novamente aqui na área, tá? Para a gente dar continuidade ao estudo sobre as substâncias orgânicas conhecidas como lipídios. É importante que você olhe os vídeos anteriores, tá? Inclusive o vídeo anterior de lipídios, tá? Então vocês acessem lá o link, tá? Assistam, compartilhem e ajuda a divulgar aí um trabalho de qualidade, ok? Bom, dando continuidade aos cerídeos, né? O grupo dos lipídios, nós temos os cerídeos, que são as chamadas ceras, né? Que nós temos a cera de carnaúba, a cera do ouvido, a cera de superfícies de plantas. Então, geralmente, esse tipo de lipídio, ele tem um caráter de impermeabilização. Ou seja, ele não tem mais uma função energética como é a função principal dos lipídios. Ele já ganha um caráter, vamos supor, mais de impermeabilização. Ok? Então, nós temos aí, por exemplo, nessas imagens do nosso slide, nós temos mostrando um cotonete, né, sujo, né, que o pessoal passa no ouvido, né? Nós temos nos frutos, nas folhas e no favo de mel lá, que também é formado por cera, tá certo? Tem gente que adora mel aí, tá? Esse aí, muito utilizado pelo pessoal das regiões rurais, tá? Para poder fazer N funções aí, tá ok? Bom, no próximo slide, nós temos o grupo dos fosfolipídios. Olha aqui o prefixo, fosfolipídios. É um tipo de lipídio mais complexo, especificamente utilizado, né, na formação das membranas celulares, né, e, claro, além do álcool, além do ácido, que é os ácidos graxos formadores dos lipídios, nós temos o radical fosfato, e moléculas nitrogenadas na sua formação. Então, se vocês puderem olhar na imagem, aqui nós estamos identificando aqui um lipídio, tá? Desse grupo, ou seja, os fosfolipídios. E os fosfolipídios, por sua vez, eles têm umas regiões chamadas hidrofílicas, que é aquilo que tem afinidade com a água, hidrofílica, afinidade com água. E tem uma região hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. Então, ele tem duas regiões, tá? E quando ele se dispõe na membrana, forma esse modelo aqui de membrana, como vocês estão no slide, que é conhecido, tá, na citologia como o modelo do mosaico fluido, onde vocês podem ver duas camadas, tá? Duas camadas de lipídios dessa categoria. Além disso, você visualiza também algumas proteínas mergulhadas ou imergidas a ela. Então, é super importante para a constituição das membranas celulares e formação de novas células, claro. Ok? Dando continuidade, nós temos os esteroides, né? Que geralmente estão compondo os hormônios sexuais e o chamado também colesterol, que é bem conhecido. Também não tem caráter de afinidade com a água, ou seja, não se dissolve em água e geralmente tem produção no fígado, tá? Ou também oriundo da digestão de determinados alimentos, principalmente de caráter lipídico, ok? E, claro, o maior problema com relação aos esteroides, no caso o colesterol, por exemplo, que é o mais comum, é a questão do acúmulo nos vasos, né, nas artérias, enfim. Como vocês podem ver na imagem aí, tem uma representação de um vaso e aqui bem no meio do vaso, tá? Tem uma representação de um acúmulo de gordura. E qual o problema do acúmulo de gordura nos vasos, nas artérias, por exemplo? É porque o vaso, ele é um tubo, ele tem um calibre. Se tem gordura acumulando dentro desse calibre, ele vai diminuir o espaço, então o sangue passa com mais dificuldade, podendo até romper um vaso, entupir um vaso, enfim. Ok? Então, essa é uma das maiores problemáticas quando se envolve colesterol. Mas lembre-se, colesterol não é ruim. O ruim é o excesso de colesterol. Ok, galera? No próximo slide, nós temos aí a diferença de dois tipos de lipídios, vamos supor, desse grupo, dos esteroides, que é uma das coisas que mais cobram quando cai questão do Enem. Exatamente o chamado LDL e o HDL, tá? O LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, o que acredita-se sobre esse tipo de lipídio? É que ele, por ter uma densidade menor, uma reduzida, e ele tem uma facilidade de compactação uns com os outros,
eles vão se acumulando internamente aos vasos e vai formando placas chamadas de ateromas, tá? Que isso dificulta com a passagem do sangue, bem como processos de transportes diversos. E o HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, apesar de ela ter uma densidade, né, consideravelmente maior do que o LDL, ela não costuma se acumular formando placas dentro dos vasos sanguíneos. Pelo contrário, ela ajuda a romper, a quebrar essas placas. E aí é aquela velha história. O HDL é o colesterol bom, é o anjinho, tá? É o bichinho bom, e o LDL é o ruim. Mas só um detalhe, todos em excesso fazem mal. A questão é que o HDL, que é o colesterol bom, ele ajuda a combater o LDL, que é o colesterol ruim, exatamente, para fazer o equilíbrio e o contraponto desses dois tipos de lipídios, ok? No próximo slide, nós temos falando também sobre a questão da formação dos hormônios sexuais, né, que tem a participação dos esteroides, né? Claro que isso vai depender, claro, de qual hormônio do sexo. Por exemplo, nós temos basicamente alguns hormônios, no caso sexuais, no caso feminino, nós temos o estrógeno e a progesterona, e o masculino nós temos a testosterona. Então, esses dois grupos de hormônios, do ser masculino e do ser feminino, tá? Ajudam ou contribuem para a formação das características primárias ou secundárias, principalmente no decorrer do desenvolvimento do indivíduo, tá certo? Então, assim, um menino, quando chega na adolescência, começa a aparecer o bigode, a barba, começa a engrossar a voz, né? Sai aquela voz de criancinha e passa aquela voz mais formal assim, tal, mais bonito, tal e tudo. Então, isso aí, quem tem contribuição são, no caso, a testosterona. E as meninas, claro, começam a desenvolver a questão do busto, começa a aparecer a questão do ciclo menstrual. Então, são efeitos consequentes da regulação e do funcionamento dos hormônios femininos, ok? Bom, aí no próximo slide, só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo assim um gradiente de desenvolvimento, tanto por parte do homem, como por parte da mulher, por influência dos hormônios sexuais, tá certo? Então aí, no caso da mulher, entre os 9 e 10 anos até os 17 a 20, e o homem também nessa mesma faixa etária. Então vocês veem não só o aumento de peso, como também, claro, da estatura e o aparecimento das diversas características secundárias que são contribuidoras a partir dos hormônios. Tudo bem? Bom, e qual é o perigo, por exemplo, da interferência com os anabolizantes? O nome anabolizante, pessoal, é importante a gente destacar aqui o prefixo, porque anabolizantes, eles são substâncias que geralmente aumentam a produção de massa ou de componentes do teu corpo. Então, estimula o desenvolvimento, né, o aumento de volume, de massa muscular, entre outras coisas. Geralmente são hormônios sintéticos, tá? E que vai aumentar, por exemplo, a produção de massa corpórea dos músculos, né? Que a gente chama de síntese de proteínas, né? E, claro, qual o problema do uso dos anabolizantes? Geralmente, o teu corpo já tem os hormônios naturais para o desenvolvimento adequado para o teu corpo. Claro, não estou dizendo que todo mundo tem essa produção normal, mas quando você utiliza, por exemplo, querendo um desenvolvimento mais de imediato do seu corpo, utiliza os anabolizantes. Qual o problema disso? Isso pode interferir de N formas, inclusive com a redução da funcionalidade dos hormônios sexuais e a intervenção desregular das características secundárias que irão aparecer no teu corpo, tá certo? Claro, ele pode inclusive atrapalhar o crescimento, desenvolvimento de câncer, problemas no fígado, pressão arterial, entre outros. Então, isso é preocupante na medida de que, quando geralmente quem usa anabolizante sem prescrição médica ou sem acompanhamento médico, tende a ter efeitos adversos indesejáveis, tá certo? Então, o pessoal aí que gosta de malhar e quer um resultado mais forte, eu quero ficar mais forte, eu quero ficar bombadão. Deixa o teu corpo agir a partir das séries e atividades que o teu instrutor ou teu educador físico passar. É importante isso, tá? Lembrando que o educador físico é de fundamental importância para o teu desenvolvimento físico e, claro, mental, porque também isso vai influenciar, e não ter pressa para desenvolver, tá ok, galerinha? Bom, então aqui no próximo slide nós temos alguns efeitos aí, tá? Da influência
desses hormônios alterados a partir dos anabolizantes, tudo bem? Bom, e, professor, me lembrei um negócio que eu tenho que comer DAT, ou então o médico passou o que é LAT, o que é DAT, o que é LAT, pelo amor de Deus, o que é que tem a ver isso com lipídio? Bom, DAT, basicamente, é alimentos com restrição total de uma substância. Por exemplo, a pessoa que é diabético não pode comer açúcar, tem que restringir totalmente. Tem alimentos DAT. Ah, não, professor, eu quero só consumir alimentos light, não sei o que e tal. Você vai não ausentar totalmente, mas você vai ter uma redução de alguns componentes desse tipo de alimento, né? Alguma substância. Por exemplo, reduzir o sal, reduzir a gordura, reduzir o açúcar. Então, os alimentos light, eles sinalizam o quê? Uma redução de alguns compostos para que tu possa equilibrar numa dieta. Mas o termo diet se refere aos alimentos de total restrição. Então, cuidado com essa coisa assim, eu vou comer um alimento diet porque eu não quero comer açúcar, eu não quero comer gordura. Não é você tirar da alimentação, é você equilibrá-la. Essa é a diferença do alimento diet e light é exatamente por isso. O diet, ele ausenta totalmente um ou outro composto de interesse, tá? Para pessoas que precisam da restrição alimentar, bem como o light, ele apenas reduz uma porcentagem de alguma substância para que as pessoas possam adequar a dieta. E aí, claro, isso vai interferir na tua massa corporal. Então, como é que eu sei que eu estou obeso? Como é que eu sei que eu estou sobrepeso? Será que eu estou desnutrido? Eu estou me achando tão maguinho, não sei o quê? Como é que você sabe? Você utiliza essa fórmula que é muito conhecida do MC, tá? Que é o peso dividido por altura ao quadrado. Então, você mede a sua altura, multiplica ao quadrado, pega o seu peso e divide o peso por esse valor da altura ao quadrado, tá? E aí, claro, nós temos uma tabela mais ou menos de um padrão, tá? Lembrando que o mais ideal é que você vá no nutricionista para saber se você está com a sua saúde adequada em relação ao teor de gordura. Mas aqui nós temos, por exemplo, abaixo de 20, geralmente está abaixo do peso, entre 20 a 25 peso ideal, de 25 a 30 sobrepeso e posteriormente os graus de obesidade. Só lembrando que tem um índice mínimo que é 18,5, a questão de ser abaixo do peso, tá? Acima de 18,5 também pode ser considerado peso ideal. Então, pessoal, finalizamos aqui as informações sobre os grupos de lipídio, tá? Eu espero que realmente eu possa ter ajudado. É importante que você reveja também a primeira parte do vídeo para que você possa fazer um estudo completo sobre esse assunto, bem como também dar uma olhada lá no link, tá? Dos outros demais vídeos ligados à composição química e os outros assuntos lá, não só de biologia, mas também dos outros professores aí do canal, tá? Então, curtam, compartilhem, divulguem e bons estudos, pessoal. E até a próxima. Um abraço.